Capítulo 12. De repente, Vitória não tinha para onde seguir. Duas figuras surgiram à frente, praticamente do nada. Uma mulher jovem e um homem mais velho, os dois em roupa militar. Em instantes, a jovem percebeu que havia mais alguém às suas costas, mas ela não olhou, apenas parou de andar. Estava cercada por uma patrulha, ou o que quer que fossem eles, e não havia rota de fuga. Vitória não teve tempo de sentir medo, apenas surpresa. Sua fúria ainda era dominante. Encarou os dois recém-chegados em silêncio. Eles se aproximaram sem pressa, estacionaram bem perto dela e encararam de volta. A mulher chamou mais atenção de Vitória. Tinha cabelos pretos, curtos, queixo firme, e foi a que se aproximou mais. Como as duas tivessem a mesma altura, os olhos de ambas se encontraram num duelo implícito. Vitória se recusou a baixar a vista. Um pouco de petulância, pelo visto, era tudo que lhe restava. Quanto à outra, exibia um ar de regozijo ao erguer uma pistola que parecia bem mortífera e posicioná-la na têmpora da garota. Olhava para Vitória com superioridade e certa frieza, mas principalmente com raiva. Vitória não se moveu. Entretanto, apesar da demonstração de força, ela podia jurar que havia uma ponta de curiosidade, como se a mulher estivesse pensando: "Ahá, então essa daí é ela." Mas curiosidade estava em segundo plano. Ficou óbvio que, se pudesse ou se recebesse ordem para tal, a mulher simplesmente lhe daria um tiro a queima-roupa, sem remorso. A pessoa que estava atrás de Vitória logo postou-se ao lado dela. Vitória pressentiu uma aura de hostilidade imediata e outro par de olhos cravando nela, além de mais uma arma apontada para a cabeça. Vitória deu uma olhada de relance. Por trás do cano de um fuzil estava outro homem, mais jovem que o primeiro, com cabelo curto de militar. Embora não fosse muito alto, tinha compleição robusta e um ar de mal. Como Vitória constatou em instantes, sem fazer esforço. Ela estremeceu de leve. Por fim, não havia alternativa, exceto ignorar a mulher assassina e o mal, e olhar para aquele que, evidentemente, era o líder. Embora mais velho, impunha respeito. Era alguém acostumado a ser temido. Foi o único que não apontou uma arma na direção de Vitória. Mas não havia necessidade. O olhar gelado e um rosto totalmente sério e imóvel era suficiente. Vitória tinha certeza de que ele era russo. A mulher também. Não tinha traços exatamente americanos. Como se precisasse de tudo isso para caçar uma adolescente. O pensamento rolou na cabeça dela, enquanto os segundos passavam vagarosamente. Tudo bem que ela tinha subtraído, roubado algo importante de um certo lugar secreto. Pois bem, Vitória entendeu que estava muito encrencada, mas era melhor morrer ali do que voltar para Waverly Hills. Talvez seu rosto tivesse revelado algo, porque logo em seguida, o momento encarar e analisar a filha do Dr. John tinha acabado. O líder, com sua tez pálida, finalmente abriu a boca. Falou sem sotaque, sem preâmbulos. "Você tem que vir conosco." E o tom não admitia qualquer réplica. A mulher assassina olhou bruscamente para o líder. Vitória entendeu o gesto. Ela só queria puxar o gatilho, ponto final. Vitória se esforçou para não pensar no que causaria a seu cérebro um tiro daquela distância. Morreria na hora.
Isso que está nas suas mãos nos pertence, disse o líder mais uma vez. Quem sabe, avaliou Vitória, se eu conseguir ganhar tempo. Talvez se ela prometesse ir embora para todo sempre, para o outro lado do mundo, para a lua. Eu não pretendia trazer o material comigo, ousou Vitória por fim. Olhou para o líder. Ela esperava que sua voz fosse firme, mas sentiu as pernas enfraquecerem. É que a assistente sênior ficou me fazendo perguntas e ela mesma me deu a caixa térmica. De repente, para fazer parecer que era verdade o que eu dizia, acabei saindo com um frasco roxo. Vitória estendeu o braço com a caixa na direção dele, mas foi a mulher assassina quem a arrancou da mão de Vitória, com força, indignada. O mal estava na mesma disposição de sua colega, impaciente e raivoso. Vitória sentiu quando o fuzil que ele levava encostou em sua outra têmpora. Imóvel, a jovem manteve os olhos na direção do líder. Era o único que continuava com uma expressão indecifrável. Se havia um caminho, tinha que ser por ali. O que vocês vão fazer com isso? Apesar de mal respirar, Vitória arriscou a pergunta. Ainda antes de terminar a frase, ela captou uma elevação exponencial da raiva por parte da mulher assassina, junto com um muxoxo incompreensível, provavelmente em russo. Ela avançou um passo para mais perto de Vitória. Já o mal, com uma fungada de javali, apertou um pouco mais o cano do fuzil contra a têmpora de Vitória. Era muita ousadia. Arriscar outra quebra de silêncio? E com duas armas apontadas para a cabeça? No entanto, Vitória pareceu discernir um vislumbre da surpresa no olhar do líder. Tão leve, fugaz. Teria sido real? A sua pergunta deveria ser outra, foi o que aquele militar respondeu, sem alterar o tom da voz, sempre firme e fria. Sua preocupação deveria ser sobre o que vamos fazer com você, e não com o material. Vocês vão me matar? Ninguém acreditava que a garota ainda estivesse falando. O chefe deu um leve sorriso, aproximou-se dela. Quem sabe? Você não parece ter discernimento do que faz. É mesmo muito louca, ou então tem muita coragem, pensou Dmitri Zaev, avaliando a filha do Dr. John de perto. Por que ela não está chorando, implorando pela vida? Ele achou que não havia problema em esclarecer algumas dúvidas. Como você entrou no laboratório? A pistola da mulher assassina e o fuzil do mal não se moveram 1 milímetro. Então Vitória entendeu que o chefe esperava uma resposta, mas não dava qualquer esperança de livramento. Meu primo me levou até lá. Ele conhecia o lugar. Vitória achou que podia mentir de modo inteligente e misturar informações. Não haveria como comprovar as mentiras sem a presença do pai dela. Primo? Quer que eu acredite nisso? Dmitri riu, com certo escárnio. E as portas magicamente se abriram para ele junto com você? Meu pai tem lhe mostrado as instalações. Acho que vai convidá-lo para trabalhar lá com vocês. Pelo menos foi o que ele me disse. Então abriram o portão para a gente. Não foi uma invasão. Depois disso, Vitória falava num fôlego só. Meu primo foi encontrar meu pai, pois ouvimos a voz dele pelo corredor. E eu não queria ver o meu pai. Afinal, o senhor deve saber sobre Waverly Hills. Então meu primo sugeriu que eu fosse conhecer o lugar onde vocês guardam as amostras. Ela engoliu em seco e segurou a língua a tempo. Onde vocês trabalham? Dar uma volta, sabe como é? E foi isso. Daí entrei naquela sala porque olhei pelo vidro e achei tudo tão incrível, tão moderno. E isso era verdade.
Abri a geladeira só de curiosidade e estava vendo os frascos. Tão interessante, não ia pegar nada, mas quando a madame assistente entrou, eu tive medo de que ela dissesse ao meu pai que eu estava ali. Então, para ela, sim, eu inventei uma mentira e saí com o frasco na mão sem perceber. Quer me convencer de que pegou o frasco roxo por puro acaso? Roxo é minha cor favorita. Vitória piscou várias vezes, como se isso ajudasse a soar mais convincente. Os olhos do capitão Zaev se estreitaram, fixos nela. Olhos de predador. E onde ficou o seu primo? Ele perguntou depois de uns instantes. Não sei. Fiquei assustada e saí de lá o mais rápido possível. Se meu pai me encontrasse, ele iria me devolver ao Dr. Miller. Vitória não parou para pensar se o grupo sabia a quem ela se referia. Qual o nome do seu primo? Robert. Robert? Mas Robert de quê? Vitória quase disse Waldegrave, mas engoliu. De Anderville, é? Sentia que era imprescindível se safar daquele interrogatório. Então a garota acrescentou num tom de voz firme que ela sabia ser igual ao do Dr. Milton John. Imagino que meu pai não forneça notícias de cada passo que dá, não é mesmo? Silêncio. Vitória fez força para manter o rosto o mais natural possível. Noticiar os próprios passos era o tipo de coisa que Milton John não faria mesmo. Ainda assim, Vitória não tinha como saber o que o homem estava pensando. Mas como ele não voltou a mencionar o primo, Vitória achou que tinha tido um pequeno avanço. Agora ela só tinha que dizer que jamais revelaria qualquer segredo por medo do próprio pai. Mas antes que pudesse fazê-lo, o chefe soviético tomou a dianteira. Dr. Miller, como você saiu de lá? Pelo visto, ele não ia parar de fazer perguntas difíceis. Vitória inspirou fundo, mas com todo cuidado. Seu pescoço já estava ficando com dores musculares, de tanto permanecer imóvel, tensionado na mesma posição. Mas não iria mencionar o médico Logos. Não, de jeito nenhum. Robert era uma figura que não existia. Ele não era meu primo, de verdade. Não apareceria nas câmeras de filmagem. Estava seguro. Meu primo me tirou de lá, respondeu Vitória sem piscar. Ele estava muito contrariado, segundo me disse, pela falta de oportunidade de visitas. Contou que minha mãe está definhando sem notícias minhas. Sou a única filha. Robert veio me visitar, mas o Dr. Miller não permitiu que me visse. Recebeu Robert em sua sala, mostrou até o meu prontuário e deu informações do meu estado. Foi assim que meu primo ficou sabendo qual era o quarto onde eu me encontrava. Ele apenas se despediu do Dr. Miller, mas não saiu do sanatório. Subiu as escadas e me pegou. Saímos pelo túnel nos trilhos. Estava aberta, não sei o porquê. Vitória olhou para o capitão Zaev com olhos suplicantes. Olha, senhor militar, eu lamento pela minha irresponsabilidade. Como eu disse, fiquei com medo de que a assistente me delatasse. Eu nunca deveria ter trazido comigo coisa alguma. Na verdade, já deveria estar longe, não fosse pelo problema da gasolina da minha moto. Se quisesse denunciá-los, já teria feito. Tudo que eu quero é ir embora e nunca mais ver o meu pai na vida. Não me entregue para o meu pai, por favor. Ele vai me mandar para Waverly Hills. Certo, respondeu Zaev, nem um pouco tocado. O senhor vai me deixar ir, então? Silêncio de novo. O coração de Vitória batia descompassado agora. O capitão se aproximou um passo de Vitória. Então, fez um gesto rápido de cabeça para o mal, que retirou o fuzil da têmpora de Vitória e apoiou no ombro, afastando-se levemente.
mas um gesto do líder e a mulher assassina retirou a pistola da outra têmpora de Vitória, afastando-se também, mas só o suficiente para poder esticar completamente o braço e mirar a arma para a testa da garota, a uns 30 centímetros de distância. Vitória respirou de alívio por um instante, só um instante. Foi a expressão mal disfarçada no rosto da mulher assassina que denunciou o que estava por vir. Vitória leu aquela gota de regozijo, mas não houve tempo para esboçar nenhum movimento. Alguém a segurou por trás e torceu um de seus braços, na direção das costas. Vitória deu um pequeno grito de dor e retesou o corpo. Ela se sentiu prensada contra o mal, é claro, que havia sumido do seu campo de visão, no mesmo instante em que a mulher assassina dava seu sorrisinho. Ele passou um braço de ferro pelo abdômen de Vitória. Ela se recusou a choramingar. Olhou para o líder. "Me deixe ir embora", pediu com voz firme, apesar do medo. A mulher assassina deu uma risada seca quando embainhou a pistola. O ato de embainhar com precisão certeira a arma e se aproximar de Vitória foi, tipo, uma coisa só, feita com destreza, impressionante. Em seguida, a mulher assassina empurrou a cabeça de Vitória para o lado contrário ao do capitão, furiosa, sem qualquer delicadeza. Vitória sentiu como se o músculo do lado oposto do pescoço fosse arrebentar. Dessa vez, ela fez força para não gritar de dor. "Senhor militar, não me entregue para meu pai." Vitória tentava olhar para ele, mas a mão de aço da mulher não permitiu que virasse a cabeça. Então, uma picada, na porção exposta do pescoço. A garota já conhecia aquela dor fina de agulha. Desgraçados, sabia que restava pouquíssimo tempo. Então Vitória se contorceu. Toda chance de diálogo estava evidentemente acabada, mas ainda tinha chance de fazer uma última coisa. Aproveitou o controle que ainda tinha das pernas, ergueu um dos joelhos e o lançou com toda a força contra a mulher assassina. A outra soltou o ar ruidosamente. Se desequilibrou um pouco, mas não caiu. Mesmo naquela situação, Vitória ainda conseguiu rir. A outra vociferava. Mas num 10º de segundo, a risada foi interrompida. Yulia desferiu um cross punch com o punho direito no lado esquerdo do rosto de Vitória, perto do olho. A cabeça virou para o outro lado. O supercílio abriu e o sangue escorreu. Como se fosse mágica, a mulher deu um passo largo e fluido para a direita, tão rápido que Vitória nem viu direito. Parecia que a mulher assassina nunca tinha feito nada na vida, exceto lutar boxe ou algo do gênero. Porque Vitória sentiu a segunda pancada quase que imediatamente após a primeira. Um upper com a esquerda, encaixado direto na parte frágil da última costela direita de Vitória. Vitória viu estrelas. Porém, o mais perturbador foi aquele som, uma espécie de crack. Foi assustador. Vitória só não caiu estatelada porque estava muito bem segura pelo mal. Após o golpe, o ar saiu dos pulmões dela num fluxo ruidoso e não entrava mais. Uma dor aguda invadiu-a. A garota parecia um peixe fora d'água, morrendo asfixiada. E ela tentava puxar ar, mas só havia a dor queimando, deixando-a paralisada, e o sangue escorria na têmpora esquerda até seu queixo. "Achou graça agora, bonequinha?" Era a primeira vez que ouvia a voz da mulher assassina. Vitória finalmente conseguiu dar micro-respiros, curtos e sôfregos, como doíam-lhe as costelas. Era pior que a dor espraiando do olho para o rosto, todo e pela cabeça. Então, contra sua vontade,
Sentiu os músculos começando a pesar, as pernas em especial, os ombros. O mal envolveu o braço em torno do pescoço da jovem, muito apertado. Era de pura raiva, para deixar um hematoma que vingasse sua companheira. Vitória se engasgou quando seus pés praticamente saíram do chão. Todos sabiam, até ela mesma, que aquilo era totalmente desnecessário. Vitória fora sedada muitas vezes para saber que logo. Mesmo assim, a sensação de ser asfixiada de novo foi terrível. A garota tentava inalar o ar, mas a traqueia parecia fechada. Não conseguia lutar. Sabia que seu rosto deveria estar muito vermelho. O torpor inundava. Só não sabia se era o aperto inabalável ou o efeito da droga. Vitória teve muito medo. Iria morrer ali. Tentou se debater e gritar, mas o grito não saiu. Os membros pareciam cobertos por uma substância pastosa e grudenta, dificultando os movimentos. Pareceu-lhe ouvir uma ordem curta dada de modo muito severo, numa língua estranha, e então o aperto no pescoço diminuiu, mas não a dor. Ela inspirou ou tentou inspirar fundo. O mal soltou Vitória, que cambaleou, não encontrou onde se apoiar e caiu de joelhos. Sua cabeça estava muito zonza. Sentiu o pescoço pender para a frente. Apoiou as duas mãos no chão para evitar cair. Percebeu que não conseguia coadunar palavras. Por favor. Suas palavras desconexas pareciam geleia. Yulia a empurrava com o pé. Menina insuportável. Vitória se esforçou para não cair. Continuou naquela posição humilhante, de quatro no chão. Sua respiração estava difícil e aquilo não durou muito. Um dos braços dela ameaçou falhar. O tronco inclinou para o lado. Vitória tentou firmar o braço, mas não estava enxergando direito. Seria o olho inchado ou a droga? Ela não tinha mais forças. Tombou para o lado esquerdo com um baque não muito forte, já que não estava mesmo muito longe do chão. Era como se seu corpo desmontasse. A cabeça permaneceu inerte contra a terra e Vitória sentiu os olhos fechando, antes de adormecer por completo, ou morrer, já que ela não sabia que tipo e que dosagem de droga lhe haviam aplicado. Um pensamento vagaroso percorreu a mente de Vitória, tão pálido e suave. Era como cócegas na consciência. Por que meu pai me odeia tanto? Pensamento aleatório. Ela deu um sorriso de leve, ou achou que deu, e apenas respirava pesadamente, esperando o sono ou a morte. Mas aí... agora sim. Aquilo foi um bálsamo, o começo de um alívio. Estava afundando naquele sono narcótico, desprovido de sentimentos, de preocupações. Um alívio. Vou morrer, e não me importo. Ela não estava realmente pensando nisso. Naquele momento, eram palavras sem significado. Satisfeita, Vitória manteve os olhos fechados, rumando para o nada. Só que, de repente... Ai! Gemeu ela. E começou a tossir com força. Vitória tentou abrir os olhos, zonza e assustada novamente, sem entender o que estava acontecendo. A visão continuava embaçada, o corpo letárgico, caído de lado. Não respondia aos comandos com coerência. Porém, foi capaz de erguer um pouco a cabeça, que estava afundada na terra, e notou o que parecia ser água empoçando sobre ela. Ora essa! A mulher assassina abrira seu cantil e estava jogando conteúdo no rosto da garota.
Acorde, Cinderela! Exclamou Yulia, de pura maldade. Vitória não ligou para o comando porque estava contando. Surpresa estampada no rosto. 1, 2, 3. Gotas de sangue pingavam na água. Ela tentou esticar um dedo para enfiar no sangue que pingava, só para ter certeza. Que curioso! Outro grito de Yulia Ivanova fez com que Vitória se distraísse de tal tarefa e erguesse os olhos, só os olhos. E achou que viu aquela mulher assassina, achou que ouviu sua risada. A verdade é que podia estar apenas sonhando, que estava acordada. Vai saber. Ou então estava de fato acordada, mas quase adormecendo. A linha lógica de raciocínio desaparecia. Vitória já nem se lembrava de que tinha sido drogada. Sem perda de tempo, a mulher soviética se abaixou e jogou o peso do joelho e da perna sobre o peito de Vitória. Estava tomada de fúria, tinha sacado de dentro do seu colete o garrote e o passou em torno do pescoço da garota, sem aviso e sem permissão. Cruzou as extremidades do garrote como se fosse um laço, apertando-o. Um esgar de sufocamento escapou da garganta de Vitória. Pare com isso. O que está fazendo? Perguntou Dmitri, perplexo. Aproveitando o tempo que resta, ora. O que mais? Yulia puxou o garrote ainda mais, inclinando o corpo para trás. Quero matá-la olhando em seus olhos. Ela tem que ficar de olhos abertos. Que dose você injetou? Vitória estava de fato com os olhos abertos e ergueu um braço descoordenado na direção do próprio pescoço. Mikhail olhou para o capitão. Um breve aceno de cabeça de Zaev fez com que Mikhail se adiantasse com um raio, segurando os antebraços de Yulia. Mas me largue! Yulia se soltou com um puxão. O laço do garrote afrouxou, mas a mulher assassina o ajustou e apertou novamente. Vamos, Cinderela, abra seus olhinhos para mim uma última vez. Não quero matar uma boneca inflável. Já viu bastante, Ivanova, pode parar, rosnou o capitão. Os olhos dele rugiam por dentro, faiscando coléricos. Pare agora, imediatamente. Yulia não parou. Alto, agora, Alex! Berrou o capitão, indignado. Ele próprio se adiantou e apertou os pulsos de Yulia com força realmente considerável, até que os dedos dela se afrouxaram. O garrote escorregou para o chão. Com a água escorrendo pelos cabelos, junto com terra e lama e folhagem, Vitória não abriu mais os olhos. Só respirava com dificuldade, sugando o ar sofregamente. Uma linha de sangue começou a pintar a pele branca, como o alabastro no pescoço dela. Um rastro maior de sangue continuava saindo do supercílio. Está satisfeita? Indagou Zaev. Yulia Ivanova não se continha de raiva. Tinha dificuldade até em articular frases completas. Por quê? Por quê, capitão? Eu quero matá-la. Você não vai fazer nada, porque eu estou mandando. Mas não foi a ordem do Dr. Milton? Silêncio. Dessa vez ele falou baixinho, quase sussurrando. O timbre foi de gelar o sangue nas veias. Até Mikhail olhou para Zaev, com olhos arregalados. Estou farto de suas atitudes nas últimas horas, Yulia. Saia da minha frente. Vitória, impotente, respirava. Sentia dor, mas não sabia de onde ela vinha. Havia vozes, mas a dor eclipsou as vozes, e elas ficaram em segundo plano. Então a dor passou. As vozes silenciaram. A última coisa que Vitória percebeu foi como seu coração batia, vagarosamente, como se quisesse dormir também.
ou parar. Tudo bem, podia bater, bem devagar mesmo. Não se importava. Ok. Vitória foi arrastada para o sono. Isso. Ela só queria dormir. Yulia pegou seu garrote de volta com batendo a terra e limpando o sangue na barra da calça. A atenção dos dois companheiros de equipe estava concentrada em Vitória. A menina estava mesmo desmaiada agora, solta no chão, os membros do corpo totalmente inertes, espalhados ao redor do corpo em posições estranhas, e os cabelos desarrumados sobre a terra e o rosto. Ela não se movia mais. A filha do Dr. John parecia muito jovem e frágil. O capitão se abaixou e tomou o pulso da menina. Ela ainda está respirando, resmungou, entre dentes. Olhou na direção de Mikhail. Vamos. Aonde? Perguntou o outro, com certo espanto. Precisamos dar um fim no corpo. Vamos indo. O comandante entregou o fuzil para Mikhail e pegou Vitória do chão. Jogando o corpo da menina sobre um dos ombros, começou a caminhar. Ela não é tão pequena, por isso daqui a pouco você vai carregá-la também. Mikhail apoiou o fuzil do chefe no ombro. Não acha mais fácil matá-la por aqui mesmo e repartir o corpo dela em partes? Ficaria bem mais leve, respondeu Zaev com um sorrisinho sarcástico. Yulia deu um grunhido à distância. Só Mikhail escutou. Ela se manteve a uma distância segura dos ouvidos do capitão. Sabia que tinha esgotado sua cota de rebeldia. A caminho, Zaev disse outra vez, em passadas largas. Ele foi deixando os outros dois para trás. Vitória não era mais que um saco de batatas, molhada, suja, descabelada. Ninguém disse mais nada. Foram seguindo atrás do líder. Até que ela demonstrou bastante coragem, não acha? Reiterou o capitão. Nisso até que você tem razão. Apertou Mikhail. Ele sentiu o olhar de Yulia ao seu lado, fuzilando. Por isso não a matei aqui, concluiu Zaev. Mas ela me acertou uma joelhada, retrocou Yulia alto dessa vez. E daí? Rosnou Zaev. Você lhe deu um soco, jogou água na cara dela, garroteou seu pescoço. Yulia ainda estava espumante de ira e não respondeu. Bem, vamos levá-la conosco. Não serei eu a matá-la. Se o Dr. John quiser, ele que a mate. E com um dar de ombros acrescentou. Além do mais, foi a equipe soviética que encontrou a menina. Faço como bem entender.